Milhares de quilômetros isolam a ilha no Pacífico Sul. O vento varre a rocha desabitada. À primeira vista, o lugar nunca teve propósito. 1896 marca o momento exato em que mais de 400 ovelhas das raças Merino e cruzamentos de Merino desembarcaram em um terreno implacável. Por que animais dependentes de cuidados humanos foram deixados à própria sorte nessas condições extremas? A ilha não possuía abrigos construídos, estoques de alimentação suplementar ou qualquer infraestrutura para a tosquia necessária. Na prática, o abandono foi total, forçando o rebanho a enfrentar ventos constantes, chuvas gélidas e forragem natural escassa em isolamento absoluto no meio do oceano. Mas isso é apenas o começo. 75 anos de ausência humana absoluta transcorreram sobre aquele pedaço de terra isolado. À primeira vista, a sobrevivência de ovelhas domesticadas sem manejo parece impossível, mas o retorno dos exploradores revelou uma realidade biológica distinta. O rebanho permanecia vivo, porém, sua estrutura havia sofrido alterações profundas. Pode-se notar como a aparência física, o comportamento e as táticas de sobrevivência diferiam radicalmente dos exemplares originais soltos décadas antes. Eles mal lembravam as ovelhas que chegaram à costa no século XIX. Depois fica mais complexo. Ventos fortes varrem as rochas expostas da ilha Campbell durante todo o ano, localizada nas profundezas do Oceano Pacífico Sul. Pertencente à Nova Zelândia, esta massa de terra situa-se a centenas de quilômetros do continente, tornando-se inadequada para a habitação humana contínua. Vê-se como o terreno acidentado e o clima severo ditam que a natureza opere estritamente por suas próprias regras. 1810 registra a descoberta oficial do local por um capitão de navio australiano. O nome da ilha homenageia os irmãos Campbell, proprietários da embarcação que avistou a terra pela primeira vez durante uma expedição de caça a focas. Desde então, a localização serviu majoritariamente como ponto de parada temporária para operações logísticas e de caça em alto mar. A história da evolução neste ambiente isolado segue seu curso. 1896 marca o ponto de virada exato quando a ilha Campbell foi incorporada ao sistema de arrendamento pastoral da Nova Zelândia. Por que um fazendeiro investiria em uma terra tão isolada no oceano? O isolamento geográfico parecia um obstáculo intransponível para o comércio regular de mercadorias. James Gordon, de Gisborne, viu uma oportunidade durante o boom da indústria de lã e assinou o contrato de arrendamento. Ele organizou o transporte marítimo de materiais de construção e cerca de 400 ovelhas, planejando aproveitar a vasta área e a falta de concorrência. À primeira vista, o plano de desenvolvimento parecia simples, mas na prática, a realidade financeira na ilha forçou Gordon a desistir do arrendamento após apenas alguns anos. O projeto parecia destinado a terminar ali, estagnado. A gestão passou então para as mãos do capitão Tucker, que escolheu expandir a operação em vez de retirá-la. Mas isso é apenas o começo da ocupação. Nos anos seguintes, Tucker organizou múltiplas remessas de ovelhas para o local. Vê-se como cada envio trazia cerca de 1.000 animais, a maioria das raças Merino e cruzamentos de Merino, desenvolvidas especificamente para a produção de lã. Passo a passo, o papel da ilha Campbell começou a mudar drasticamente com a chegada dos rebanhos. De um local com quase nenhuma presença humana permanente, a região se transformou gradualmente. O território se consolida como um posto avançado pastoral isolado no meio do oceano. 7.000 a 8.000 animais. Esse era o tamanho estimado do rebanho no pico de 1913, na ilha Campbell. Por que uma população tão vasta colapsou tão rapidamente? Aparentemente, a expansão parecia sustentável nas pastagens disponíveis, mas os limites ambientais foram excedidos, causando a degradação da vegetação nativa e a queda irreversível nos recursos alimentares. Pode-se notar como a sobrevivência se tornou cada vez mais dura para os próprios animais. Em 1931, com a população reduzida a cerca de 4.000, a agricultura foi oficialmente abandonada. Mas isso é apenas o começo do drama humano no local.
À primeira vista, a saída parecia uma operação logística simples, mas na prática, os trabalhadores ficaram completamente isolados, sem navios ou comunicação com o continente. Eles suportaram quase 2 anos de escassez severa antes do resgate final. Vê-se o isolamento absoluto na geografia da ilha. O valor da lã recolhida sequer cobriu os custos do transporte de evacuação. Após a partida definitiva dos humanos, o rebanho inteiro foi deixado para trás na natureza selvagem. Tudo só se complica para as ovelhas restantes. A falta de abrigos, tosquia regular e ração suplementar obrigou animais dependentes a enfrentar o clima frio sozinhos. A câmera desliza pelos campos, onde ventos implacáveis e escassez crônica se tornaram a rotina. O rebanho iniciava ali sua adaptação forçada e solitária ao ambiente. Uma raça doméstica inteira foi deixada sem qualquer cuidado em um ambiente isolado de rocha nua e frio intenso. Porque a extinção parecia o único desfecho lógico para esse rebanho abandonado na ilha Campbell. A sabedoria convencional dita que animais de pecuária perecem rapidamente, sem a intervenção humana em climas hostis. Mas a realidade desafiou todas as expectativas, pois o ambiente severo, inadvertidamente, forjou as chaves para a sobrevivência do grupo. A maioria das pessoas acreditava que o destino das ovelhas estava selado desde o momento do abandono. Mas isso é apenas o começo da adaptação. A geografia da ilha desempenhou o primeiro papel fundamental nessa equação improvável. Ventos poderosos sopram quase ininterruptamente ao redor dos penhascos íngremes que cercam todo o território insular. Tais condições dificultam drasticamente a prosperidade de insetos parasitas, com destaque para as moscas. Para as ovelhas, essa condição climática tornou-se uma vantagem de saúde vital, pois as infecções causadas por moscas são causas frequentes de morte na ovinocultura. Pode-se notar como o ar turbulento limpa a paisagem, impedindo que pragas aéreas pousem no gado. Depois fica mais complexo. Outro fator determinante frequentemente ignorado surgiu da própria fauna local. À primeira vista, o isolamento em uma ilha selvagem sugere perigos ocultos, mas na prática, a ilha Campbell não possui predadores terrestres naturais. O rebanho não enfrentou a perseguição constante ou o risco de ferimentos fatais por ataques diretos. Isso eliminou um dos maiores riscos enfrentados por animais inerentemente vulneráveis, garantindo segurança crítica durante o período inicial de adaptação à vida selvagem. E isso ainda não é o limite. A pressão de sobrevivência diminuiu, permitindo que o ecossistema da ilha se reequilibrasse naturalmente. Os números de ovelhas caíram drasticamente no início da década de 1930, aliviando o pastoreio excessivo. Vê-se como a vegetação nativa aproveitou esse intervalo para se regenerar e expandir pelo terreno acidentado. Plantas grandes e distintas, conhecidas tecnicamente como mega-ervas, voltaram a crescer com vigor na paisagem. A melhoria substancial nas fontes naturais de alimento forneceu nutrição adequada para sustentar os sobreviventes e permitir a reprodução. A câmera desliza ao longo das pastagens recuperadas, onde o ciclo biológico se estabilizou. Essa combinação de clima específico, ausência total de predadores e recuperação vegetal criou uma pausa rara na natureza. As condições permitiram que as ovelhas continuassem existindo sob regras verdadeiramente selvagens. Uma fase de seleção natural rigorosa definiu o destino imediato do rebanho na ilha Campbell. Por que as taxas de mortalidade dispararam logo após a soltura? A resposta reside na eliminação sistemática dos inaptos antes mesmo da reprodução. O ambiente selvagem cobrou um preço alto pela liberdade, mas isso é apenas o começo. Pode-se notar a dificuldade dos animais ao se moverem fisicamente pelo terreno acidentado. À primeira vista, o local oferecia condições favoráveis, mas na prática o clima frio exigia resistência física excepcional. Indivíduos incapazes de suportar as baixas temperaturas pereciam rapidamente. A busca por alimento natural tornava-se um teste final de sobrevivência. Aqueles que falhavam em usar os recursos morriam sem deixar descendentes. Vê-se como apenas as ovelhas mais fortes resistiam às estações geladas sucessivas. A seleção purificava a genética do grupo restante. Depois, fica mais complexo.
A poeira da luta pela vida assenta, revelando o pequeno núcleo de sobreviventes, que iniciou a recuperação. A população gradualmente se estabilizou com base nos espécimes resistentes. A adaptação biológica garantiu a continuidade da espécie no ambiente hostil. O processo atingiu finalmente um patamar sustentável. 44 anos separam a partida definitiva dos humanos da ilha Campbell do retorno das expedições científicas para a coleta dos animais restantes. Esse intervalo de tempo permitiu que a seleção natural atuasse implacavelmente sobre a população deixada para trás. Por que os cientistas encontraram um cenário biológico tão distinto ao desembarcarem em 1975? A ausência humana transformou a ilha em um laboratório natural isolado. O isolamento geográfico forçou uma divergência que alterou os animais sobreviventes muito além das expectativas iniciais dos pesquisadores. Essa transformação radical não ocorreu em um curto espaço de tempo, mas desdobrou-se lentamente através de décadas de pressão ambiental contínua, desde 1931. Pode-se notar nos registros físicos que os adultos passaram a exibir pernas visivelmente mais longas e uma postura mais elevada em comparação aos seus ancestrais do continente. Eles ganharam uma agilidade superior, necessária para navegar com eficiência pelo terreno acidentado e rochoso da ilha. Mas isso é apenas o começo das alterações observáveis. A morfologia muscular adaptou-se fisicamente para suportar a topografia irregular e as condições selvagens. À primeira vista, a cobertura de lã poderia parecer apenas suja e mal cuidada, mas na prática, sua estrutura mudou fundamentalmente para garantir a sobrevivência. A lã macia e uniforme, típica dos animais de produção doméstica, deu lugar a fibras grossas e danificadas pela ação contínua do vento e da chuva. Vê-se em alguns indivíduos que o velo começou a cair naturalmente em ciclos sazonais, em vez de acumular excessivamente como ocorre nas fazendas. Essa mudança reduziu o risco de parasitas e eliminou o peso morto. Depois fica mais complexo. As fêmeas desenvolveram a capacidade técnica de dar à luz enquanto permaneciam de pé, garantindo prontidão imediata contra ameaças. Os cordeiros conseguiam firmar-se nas patas e mover-se apenas minutos após o nascimento. Observações técnicas indicaram que o rebanho desenvolveu resistência biológica a pelo menos 2 doenças específicas da região. A câmera desliza pelas encostas, revelando que os animais mantêm atividade estendida desde o amanhecer até o final da tarde, para maximizar a busca por forragem. Embora não tenham se tornado uma nova espécie taxonômica, as mudanças foram profundas o suficiente para classificá-los como uma população evolutiva única. A transformação física e comportamental oferece um reflexo claro do poder do isolamento e da seleção natural sobre a biologia. O grupo permanece como um registro vivo da adaptação autônoma. 1937 define o marco temporal exato onde a biologia colidiu com a gestão ambiental rigorosa. As alterações físicas observadas nas ovelhas de Campbell não apenas geraram dados para os cientistas, mas forçaram uma decisão sobre a continuidade da espécie no local. Por que a remoção total se tornou a única opção técnica viável para os gestores? O que iniciou como uma falha agrícola transformou-se em um entrave ecológico severo. A resposta reside no fato de que, apesar da adaptação biológica, os animais atuavam como uma espécie invasora agressiva, bloqueando a regeneração da flora nativa. Pode-se notar como o pisoteio constante impedia fisicamente o crescimento da vegetação rasteira endêmica. As prioridades de conservação assumiram o controle das operações a partir do final da década de 1930. A ilha ganhou status de área protegida para a flora e fauna, evoluindo para a reserva natural oficial em 1954. Decisões legais subsequentes determinaram a eliminação completa dos rebanhos para restaurar o ecossistema original. Mas a narrativa técnica não termina aqui. À primeira vista, o problema parecia estar se resolvendo sozinho, pois uma pesquisa científica de 1958 estimou que a população havia caído para menos de 1.000 indivíduos.
No entanto, na prática, a dinâmica populacional inverteu a tendência. Sem predadores naturais e com a recuperação inicial das plantas fornecendo novo alimento, as ovelhas remanescentes aceleraram sua reprodução. Diante do risco calculado de danos ecológicos permanentes, as autoridades intensificaram a intervenção física no terreno. Vê-se a construção de cercas de contenção estratégicas e a execução de campanhas de abate sistemático para controlar o avanço. Aproximadamente 3.000 ovelhas foram removidas ao longo de várias operações sucessivas de limpeza. A pressão sobre o ecossistema foi aliviada mecanicamente, permitindo que o ambiente natural da ilha retomasse seu ciclo de estabilidade. 1975 e 1976 foram os anos exatos em que uma complexa operação de resgate foi iniciada para trazer um pequeno número de ovelhas remanescentes de volta à Nova Zelândia. O esforço visava preservar a linhagem genética única que se formou após décadas de isolamento absoluto. Mas por que investir recursos para salvar animais removidos justamente em nome da conservação ambiental? A erradicação completa parecia o único caminho lógico para restaurar o ecossistema da ilha. A resposta se encontra no valor evolutivo insubstituível, pois essa população desenvolveu adaptações singulares que precisavam ser mantidas. Equipes especializadas utilizaram sinais sonoros para tentar guiar os animais através do terreno acidentado. À primeira vista, reunir o rebanho parece uma tarefa rural simples, mas na prática, as ovelhas haviam se tornado totalmente ferais e evitavam ativamente qualquer contato humano, tornando a captura exaustiva. Pode-se notar a tensão nos movimentos enquanto apenas algumas dezenas de indivíduos eram cercados após tentativas repetidas. No final, somente um grupo muito restrito, composto por cerca de 10 dos animais mais fortes, foi retido para reprodução controlada. Graças a essa decisão, a linhagem originária da ilha Campbell não desapareceu, passando a existir como uma população de conservação distinta em cativeiro. Mas isso é apenas o começo da luta pela sobrevivência da espécie. Mesmo longe da ilha inóspita e selvagem onde evoluíram, o destino dessa linhagem permaneceu perigosamente frágil. 2017 registrou um revés brutal quando 5 dessas ovelhas raras foram roubadas e abatidas ilegalmente. O crime reduziu o número total de exemplares para apenas cerca de 30 indivíduos vivos. A situação torna-se mais trágica ao considerar que vários dos animais levados estavam prenhes e há apenas semanas de dar à luz, interrompendo ciclos vitais. Vê-se como a estabilidade de uma população inteira pode ser abalada por uma única ação. Apesar do revés significativo, as ovelhas sobreviventes continuaram a se reproduzir, mantendo vivos os últimos remanescentes dessa história evolutiva. O legado biológico que um dia evoluiu independentemente no meio do oceano persiste sob vigilância. 1 a 2 bilhões de dólares. Esse é o valor estimado das perdas econômicas anuais causadas por uma única espécie invasora nos Estados Unidos. Por que animais domésticos aparentemente inofensivos se transformam em ameaças ecológicas tão severas? A história das ovelhas da ilha Campbell não é um caso único, mas apenas um pequeno fragmento de um padrão muito mais amplo. A resposta está na pressão evolutiva. Quando animais domesticados são separados dos humanos por tempo suficiente, a natureza começa a reescrevê-los à sua própria maneira agressiva. Esse processo não está confinado a uma ilha remota no Pacífico Sul. Ele está se desenrolando agora mesmo dentro do território americano, em estados como Texas, Flórida e Califórnia. Porcos ferais, que outrora eram animais de fazenda comuns trazidos à América do Norte por humanos, acabaram soltos ou abandonados, escapando gradualmente de qualquer controle. Sem a proteção de cercados e sem a garantia de comida nos coxos, esses suínos foram forçados a sobreviver por conta própria em ambientes selvagens. Mas isso é apenas o começo da transformação. Em apenas algumas gerações, a biologia desses animais mudou rapidamente. Pode-se notar como seus corpos se tornaram visivelmente mais musculosos e densos para enfrentar o terreno. Presas afiadas se desenvolveram nas mandíbulas e a pelagem cresceu espessa e rústica. À primeira vista,
Eles ainda lembram suínos domésticos, mas na prática, o comportamento tornou-se crescentemente agressivo e territorial. Diferente das ovelhas da ilha Campbell, os porcos ferais nos Estados Unidos não evoluíram silenciosamente no isolamento. Eles se multiplicaram exponencialmente através de terras agrícolas produtivas, florestas densas e bordas suburbanas habitadas. Vê-se como eles deixam consequências visíveis na forma de danos agrícolas extensos e perturbação ecológica profunda no solo. Sob essa perspectiva, as ovelhas da ilha Campbell podem ser entendidas como um aviso antecipado de um fenômeno global. Quando os humanos se retiram de uma equação biológica, a natureza não faz uma pausa. Ela continua implacavelmente a selecionar, adaptar e transformar as espécies, muitas vezes de maneiras que falhamos em reconhecer até que as consequências já tenham se tornado claras. Duas forças distintas deixaram de competir na ilha Campbell com a saída definitiva dos humanos. Por que isso é tecnicamente relevante para a biologia? À primeira vista, o local parece apenas o fim de uma fazenda agrícola que falhou. Mas, na prática, a ausência de seleção artificial reativou os mecanismos da evolução pura. A natureza continua seu trabalho mecânico de eliminar e remodelar a vida através das gerações. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a fronteira entre a antiga domesticação e a selvageria se dissolve no terreno. O isolamento geográfico converteu a ilha em um laboratório prático. O que era um negócio tornou-se um experimento biológico não supervisionado. A seleção natural atua agora sem interferências externas. Vê-se como o ambiente dita as novas regras físicas de sobrevivência. O processo ignora antigas utilidades humanas. A transformação segue seu ritmo natural.